Este ano, se você tem acompanhado aqui a comunidade, se você faz parte aqui, você sabe que nós estamos enfatizando um tema. Esse tema está toda hora aparecendo. E esse tema virou uma série. E a gente está iniciando hoje uma série de mensagens acerca da proclamação. Um tema que a gente já vem comentando nas outras mensagens. Temos pensado no ano da proclamação, um ano onde os nossos corações estão sendo desafiados, você está sendo desafiado a anunciar a verdade gloriosa do Evangelho àqueles que não a conhecem. É engraçado a gente falar isso porque é meio óbvio. Na verdade, na história da igreja, o proclamar está contido nisso, na ideia de falar da mensagem do Evangelho para aquele que não conhece o Evangelho. Mas você sabe também, o pastor Marcelo já comentou aqui algumas vezes, que a gente vive tempos confusos, onde alguns cristãos acreditam que ter gente, para trazer gente para a igreja, para a receber novas pessoas, o modus operandi é a gente convidar pessoas de outras igrejas, e aí é cristão chamando cristão de outra igreja para mudar de igreja. E aí, assim como acontece com a gente, alguns saem daqui para ir para outras igrejas. Eu não estou falando que não existam motivos justos, às vezes de alguma mudança de comunidade, mas na sua grande maioria, a turma vai parecendo como se estivesse escolhendo um mercado, trocando de academia, sabe? Você já trocou de academia? Não, aqui eu não gostei muito não, tem que ficar dividindo o aparelho. Aqui o personal não foi muito com a cara dele, e a gente troca. E isso não é muito incomum de acontecer. No tempo que eu estou aqui, eu já vivenciei algumas vezes. As pessoas vêm, faz o CMI, conhecendo minha igreja, o Fundamentos da Fé, e aí passa 2, 3 meses, ela não está mais aqui. Cadê aquela pessoa? Ela está em outra igreja. Porque ela foi atrás de outra proposta de serviço, talvez tenha um pastor melhor ali, uma música que ela goste mais. E nessa confusão de cristão, achando que a gente tem que trazer cristão para outros cristãos de outra igreja, para a nossa igreja, nessa confusão a gente perde de vista o principal, a maior missão a qual fomos convocados, que é dar razão acerca da nossa esperança para aqueles que não têm esperança. Ou nós não somos os agentes da esperança no caos da desesperança. Nós somos estes. E aí a gente fica omisso nisso. A gente fica meio omisso, meio apático, como se nada tivesse acontecendo. Assim como eu vejo algo semelhante nos discípulos. Logo após a morte de Jesus, os evangelhos narram que logo após a morte de Jesus, os discípulos se acovardaram. Ficaram desestimulados, muitos decidiram voltar à sua vida, já estavam decididos a voltar à sua vida antiga, às profissões antigas deles, e tocar a vida, desanimados, frustrados. Parece que a gente se assemelha um pouco com isso, meio acovardado. Não vou falar eu vou anunciar, eu vou proclamar acerca de Jesus, como assim? E esses discípulos estavam assim, Jesus morreu, não, vou ficar na minha aqui, eu não vou falar nada acerca da minha fé. Mas algo acontece com eles, algo acontece que tira esses discípulos da disposição que eles estavam de covardia e apatia, para um cenário de coragem. Caras que tinham medo, agora estavam cheios de coragem e de garra de proclamar o Evangelho. Eles invadiram praças públicas, isso é o primeiro século ainda, para anunciar que Jesus vive. Eles enfrentaram autoridades, eles deram as suas vidas por conta de Jesus, para proclamar o Evangelho de Cristo. Esta série de mensagens, essa nova série de mensagens, nós estaremos no livro de Atos, numa primeira temporada, porque o livro de Atos ele é muito grande e ele tem muita informação, então a gente vai trabalhar em algumas temporadas deles, e a gente começa hoje uma primeira temporada no livro de Atos, mas só nesta primeira temporada a gente já vai conseguir descobrir o que aconteceu com esses caras, o que aconteceu que os tirou de um cenário de medo, para um cenário de ousadia, de coragem para proclamar, e mais do que isso, ao olhar para o livro de Atos, nós conseguimos então aprender como podemos também viver isso,
Como que eu saio dessa situação? Talvez eu estou falando para alguém assim hoje, que vive aquela situação cômoda. Não vou falar, não vou incomodar, melhor não. E aí quem você convida é alguém de outra igreja, que você já sabe que é crente, e aí não vai ter problema. Aí você convida para o especial de Natal, da IB Zona Sul. Como que eu saio disso para um lugar de coragem, de ousadia, de proclamar o Evangelho para aqueles que não conhecem? O livro de Atos vai nos ajudar nisso. O livro de Atos vai nos ajudar a obedecer a missão que Deus nos coloca. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abre aí em Atos. Vamos olhar o capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu vou trabalhar, não sei como, o capítulo inteiro. Talvez correndo em algumas partes aqui, mas eu quero dar uma maior ênfase no verso 1 até o 11. Eu quero ler com vocês, então, Atos, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Senhor, muito obrigado pela riqueza deste livro, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Que o Senhor incendeie os nossos corações a testemunharmos acerca da vida que encontramos em Jesus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, toda vez que a gente inicia uma série, a gente sempre deixa um incentivo muito grande para que os irmãos leiam o livro a ser estudado, o livro que vai estar sendo acompanhado aqui. Então, eu quero deixar um incentivo para que você, nesse período onde estaremos tratando Atos, que você leia o livro de Atos em casa. Talvez você nunca leu o livro de Atos, que você pare e faça os seus devocionais, talvez, ou tenha a leitura diária neste livro. Um dos incentivos é pelo autor. O autor do livro de Atos é Lucas, e não poderia ser outro. Lucas, dentre várias características que a gente pode levantar acerca dele, as que eu trago aqui, por exemplo, ele era um escritor acurado, um grande pesquisador. Não sei se você sabe, mas no Evangelho de Lucas, que é o outro livro dele, que leva o nome dele, ele fez uma pesquisa com as testemunhas oculares acerca de Jesus. Ele sentou lá com Maria, com os discípulos, com o tio da padaria que Jesus tomou café, e começou a perguntar: mas como que foi? Como que ele conversava? A série The Chosen dá até um gostinho disso, mais ou menos, não é? E ele começa a perguntar: mas como que era? O que ele falou? Qual foi o momento? Como que você se sentiu? E ele faz essa pesquisa, e ele era um notável historiador. Não há nenhum outro escrito no Novo Testamento que seja tão carregado de tantas informações sobre datas, acontecimentos, descrições dos governos da época, da geografia do contexto. São informações importantíssimas para a gente entender a palavra de Deus. E Lucas nos traz isso aqui no livro de Atos. Agora, se você quer um incentivo maior, muito maior que este,
O incentivo é que o livro de Atos é sobre Jesus. O livro de Atos fala sobre Jesus. Olha como o Lucas começa, o versículo que a gente leu no versículo 1. Lucas diz, em meu livro anterior, o evangelho que ele escreveu, Teófilo, que aqui é o destinatário, não é? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. No evangelho de Lucas, Lucas escreveu tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Logo, o que fica entendido então, é que em Atos, Lucas continua escrevendo aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus continua a fazer e a ensinar. A obra de Jesus não acabou nos evangelhos. Às vezes gera aquela confusão, parece assim, evangelhos é a história de Jesus na terra, a missão de Jesus, Jesus atuando, e Atos agora é a igreja. E não, na verdade não é assim. Ambos os livros falam sobre o ministério de Jesus. Um ministério terreno e o outro ministério celestial. Cristo, ele continua a agir na história, no livro de Atos. Cristo continua a agir em nossa história, assim como nos evangelhos. Aí você pode se perguntar, mesmo sem ele estar com o corpo dele presente? Como assim? Jesus nos evangelhos estava ali físico e agora ele não está com o seu corpo presente. Aí eu te jogo uma pergunta. Quem falou que o corpo dele não está presente? Quem falou que o corpo dele não está presente em Atos e hoje aqui? Por isso que Atos ele é muito importante para nós, porque ele traz uma preparação para nós, para cumprirmos a missão do nosso cabeça, que é Cristo. Nós somos o seu corpo, e ele tem uma missão para nós. E Atos nos ensina acerca dessa missão, que é a missão de proclamar, e como nós devemos nos preparar. Quero observar aqui 4 motivos do porquê você deve proclamar o evangelho. 4 motivos do porquê você deve sair aqui dessa manhã com um coração incendiado, a proclamar, a falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Cristo. Primeiro motivo, então, nós devemos proclamar o evangelho porque temos uma verdade incontestável. Nós devemos proclamar o evangelho porque temos uma verdade incontestável. Olhe comigo o versículo 3 aí. Que verdade é essa? Lucas escreve, depois do seu sofrimento, morte de Cristo, aqui ele está falando, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Uma ênfase muito grande em Atos, no livro de Atos, é acerca da ressurreição. Tanto que em Atos nós temos 10 aparições de Jesus ressurreto, 10 aparições narradas neste livro. Jesus vai dar várias evidências sólidas aos seus discípulos, aos seus seguidores, acerca da realidade de que ele está vivo. Nós temos várias evidências e podemos conhecer acerca dos fatos da nossa fé em Jesus. Isso vai contra uma ideia contemporânea acerca do que é fé. Alguns tratam fé como se fosse o pulo no escuro, o salto no escuro. Fecha os olhos e se joga. Mas você tem certeza que Jesus está vivo? Não importa, só fecha os olhos e vai. Dá esse salto no escuro. Isso não é fé. Isso não tem, pelo menos não é a fé bíblica. Não tem nada a ver com fé bíblica. Na fé bíblica nós temos evidências, nós temos como conhecer acerca da nossa fé, acerca do objeto da nossa fé, que é Cristo. Não dá para ser aqui exaustivos, mas pelo menos 4 aqui evidências. Primeiro, a Bíblia toda fala de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus. Nós estaremos estudando a partir de quarta-feira aqui, panorama do Antigo Testamento. E nós vamos ver isso, que a Bíblia toda fala de Jesus. Há promessas aí de 5, 6, 7 séculos atrás, antes de Cristo, que já apontavam para Jesus. Não apenas para a pessoa de Jesus, mas para a obra dele, que ele viria. A gente cantou aqui, Isaías 53, o servo sofredor, aquele que morreria. Há evidências, a Bíblia toda fala sobre Jesus.
E se você tem alguma dúvida acerca da credibilidade da Bíblia, há uma ciência que não dá para falar aqui, mas é uma ciência chamada de crítica textual. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que nós temos inúmeras provas, inúmeras evidências acerca da veracidade desse livro, muito mais do que qualquer livro, qualquer conteúdo da história do mundo antigo. Não se compara escritos de filósofos, historiadores, nada do que a gente tem acerca de toda a história do mundo se compara nas evidências que nós temos acerca da veracidade da Bíblia. Se você estudar, você vai ver. O que nos falta, às vezes, é conhecer. E a Bíblia toda fala sobre Jesus. Além disso, a história fala de Jesus. Flávio Joséfo, que foi um historiador lá do primeiro século, ele não era cristão. Ele tem vários livros que foi feito um compilado com o título A História dos Hebreus. E ele fala sobre Jesus, ele não sendo um cristão. E ele foi lá do primeiro século. Ele fala, uma das falas dele: nessa época, havia um sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom. Muitos judeus... desculpa aqui, saiu. Muitos judeus se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou à morte. Isso daqui não é um cristão que está falando. Não é alguém defendendo a base a histórica do cristianismo. Não. Pelo contrário. E ele vai falar, nos seus escritos, ele fala sobre até a ressurreição. Olha, aquela turma falava que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não afirmava isso, ele não afirmava que cria nisso, mas ele falou, essa turma aí falou, tinha uma galera que falava que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A história fala sobre Jesus, uma evidência. A ressurreição, Paulo vai falar que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, numa tacada só. E Paulo fala naquele momento, é como se ele estivesse falando, vocês têm alguma dúvida? Procure aí, o que não falta é gente que viu Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. Jesus apareceu para diversas pessoas, para os seus discípulos. Não faltam evidências acerca da ressurreição. E uma última prova que nós carregamos aí dessa verdade incontestável é que ninguém morre por uma mentira. Os seguidores de Jesus, ali do primeiro, segundo, terceiro século, tem um livro incrível que se chama Livro dos Mártires. Se eu não me engano é John Fox. E ele descreve alguns mártires, homens e mulheres, que foram mortos por afirmarem crer em Jesus, por afirmarem que Jesus está vivo. Uma verdade é que ninguém morre por uma mentira. Eles acreditavam naquilo. Essa turma acreditava. Os discípulos, os apóstolos, segundo a tradição que a gente vê, praticamente todos foram martirizados. Ninguém morre por uma mentira. Eles acreditavam naquilo. Irmãos, a bem da verdade é que Jesus, ele está vivo, como em Atos, capítulo 1. Você não precisa, pode ficar em Apocalipse, se você quiser ficar em Atos. Em Apocalipse, capítulo 1, nas palavras de Jesus, ele diz, versículo 18, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Esse é o nosso Jesus. Aqui está uma das provas que a gente tem. O que fez essa turma de medrosos que se esconderam? O que fez Pedro, que diante de umas mulheres ali, com medo de ser preso e ter o mesmo destino que Jesus, na hora ele fala, não conheço, nunca ouvi falar de Jesus. O que fez este cara, que depois decidiu ir trabalhar, ir pescar mesmo, segue a vida, acabou. O que fez deste homem, agora está diante de uma multidão, de talvez 9.000 pessoas, o texto fala 3.000, mas geralmente é contado homens, não leva ali na conta mulheres, por exemplo, mulheres, crianças. Então essa galera, o Pentecoste ali, talvez para 9.000 pessoas, e Pedro prega para essa galera. O que fez com que Pedro e os outros discípulos tivessem se colocado diante das lideranças, aquelas que mataram Jesus, e eles falarem para essa liderança, importa mais obedecer a Deus do que a homens, e nós não vamos nos calar. O que fez? É o impacto da ressurreição. Jesus, o nosso Cristo, ele está vivo. Essa verdade queimou o coração dos discípulos de uma forma, não só os discípulos descritos aqui na palavra, na história.
essa verdade continua a queimar nos corações, a ponto de pessoas se entregarem a sua vida por amor a Jesus. Entregam tudo, porque Jesus está vivo, Ele vive. Como diz Paulo, se isso não é uma verdade, se Jesus não ressuscitou, nós somos os dos mais miseráveis homens. Irmão, não faz sentido nenhum que a gente está fazendo na nossa vida. Se Jesus não está vivo, não faz absolutamente sentido algum você ter uma família. Não faz sentido nenhum a gente pensar futuro. O nosso Cristo está vivo. E Lucas diz mais. Lucas não diz apenas acerca da realidade de vida, que Jesus está vivo. Jesus, ele também apresenta o que ele tem a nós. O que Jesus está falando. É o que o texto nos traz aqui. Interessante que Jesus não muda o discurso. Nos evangelhos, Jesus falava sobre o reino de Deus. Se você ler os evangelhos, as primeiras palavras de Jesus são essas: está chegando o reino de Deus. Se arrependam, está chegando o reino de Deus. Atos se inicia assim, o livro de Atos, com Jesus falando acerca do reino de Deus. O livro de Atos, ele se encerra com o anúncio do reino de Deus. Ou seja, nós somos chamados a proclamar este reino. Existe um reino além desse que vivemos, que é o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. Essa mensagem incontestável que nós carregamos. É um reino não político, não militar, mas um reino que transforma vidas, que vai transformando vidas. Quando você vai ver, caramba, aquela família, ele estava daquele jeito e agora eles foram transformados. O que aconteceu? É o reino de Deus, meu irmão. O reino de Deus que está avançando. Aquela cultura foi redimida. Aquela cultura tão fria, tão triste, tão mundana, e agora foi redimida para Cristo. É o reino de Deus em movimento. Jesus está vivo. Esse é o primeiro motivo que você tem. O primeiro motivo que você tem a proclamar o Evangelho. Segundo motivo, então, nós devemos proclamar o Evangelho, porque temos uma promessa realizada. Devemos proclamar o Evangelho, porque temos uma promessa que já foi realizada. Olha aí comigo o versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, aqui Jesus, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Aqui é interessante, só uma observação, que antes da promessa há esta ordem: fiquem em Jerusalém. Jerusalém foi o palco do fracasso, o aparente fracasso da cruz. E agora seria então ali em Jerusalém a apresentação do plano vitorioso de Cristo. Continuando aqui, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa anunciada aqui, uma promessa que foi dita há pelo menos 4 séculos atrás, antes de Cristo, lá em Joel 2, quando Joel profetiza que o Espírito seria derramado sobre velhos, sobre crianças. Esta promessa, ela corta também a todas as Escrituras. O próprio Jesus fala isso. Lucas, ele vai descrever os outros evangelistas também, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, capacitação do Espírito para o cumprimento do plano dele para nós. E foi uma promessa cumprida, e a gente vai ver na próxima mensagem que isso aconteceu, estava perto de acontecer aqui. Por isso que Jesus fala: turma, espera aqui em Jerusalém, que a promessa vai acontecer. Só que os discípulos, meio cabeça dura, como a gente já conhece, eles eram meio cabeça duras, parecido com a gente, eles fazem uma pergunta meio nada a ver para Jesus, no versículo 6. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? A gente tem que levar em consideração que as perguntas revelam um pouco o coração, não é? Quando você faz aquela pergunta, não, é o meu amigo que estava em dúvida, queria saber. Na verdade, a gente sabe que está revelando um negócio que está lá dentro. Os discípulos, eles estavam preocupados com o reino. Se era agora que eles iam triunfar, finalmente Israel agora ia estar vitorioso ali. Imagina na cabeça deles, Jesus morreu, ressuscitou. Agora, meu irmão, zerou. Nem a morte venceu Jesus. Quem que pode impedir? Não é? É agora, é o nosso momento. E aí Jesus ainda fala da promessa do poder do Espírito Santo. Cara, já era o que a gente precisava. Poder para quê? Para expulsar o exército romano e finalmente restaurar a soberania de Israel. Este é o nosso momento. E aí Jesus
como sempre, né, Jesus parece que tem esse hobby de quebrar expectativas erradas nossas, né? Ele vai fazer isso com os discípulos, quando ele fala, olha, Jesus responde, não lhes compete saber os tempos, ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí vem um versículo, que é o versículo tema de Atos. Se eu fosse você, decorava esse versículo, que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Este é o texto-chave de Atos. Aqui está um resumo de tudo o que vai acontecer. E por que nós estamos aqui hoje? Por que nós estamos falando sobre proclamar o Evangelho? Que poder é este? O poder não era um poder militar. O poder não era de tornar mais forte, mas de ser bênção para todas as nações. Era o poder de testemunhar a ressurreição. Poder do Espírito Santo. Uma promessa que nós já recebemos. Uma promessa que aconteceu lá, aconteceu em Atos 2, e você, se você foi alcançado por Jesus, essa promessa já é realidade na sua vida. Você já recebeu este poder do Espírito Santo. O problema é que a gente tem uma bagunça aí acerca do que é o poder no Espírito Santo. E eu vou falar do meu lugar de fala, tá? Me desculpe se você vai se sentir chateado. Mas eu vim do contexto pentecostal. E dos cenários que eu vivenciei, quando se falava do poder do Espírito Santo, era uma tremenda de uma bagunça. Não tinha nada a ver com o que eu olho para as Escrituras. Eu lembro de uma das vezes, eu fui tocar nessas saídas com um grupo, né, Marla? A gente às vezes vai nos lugares bons, mas às vezes vai nos lugares esquisitos. E eu lembro que eu estava num desses lugares esquisitos, tantos esquisitos que eu fui, e eu com um grupo lá para tocar, e chega um cara do meu lado assim, e ele fazendo assim, ó, eu vou até tentar expressar, ele assim, sabe, tipo, e se batendo, e girando assim, e batendo, e eu indo pro lado, e eu, meu irmão, o que é isso aqui? Que loucura é essa, velho? E eu não querendo rir, né, meu amigo, e com medo também. E aí eu perguntei para alguém de lá, falei, o que está rolando aí? Aí a pessoa falou, não, é o poder, a pessoa está cheia do poder do Espírito Santo. Eu não sei, eu não estava tão perto assim do cara, não sei o que, talvez o cheiro exalasse um poder de alguma substância, né? Não do Espírito Santo. Mas ali aquele cara estava doidão de outra coisa, aquilo não era o Espírito Santo. Dentre tantas experiências de cara soprar na minha cara, com aquele bafo, e aí era o poder do Espírito Santo, que era, as pessoas caíam, e ali eu só senti um mau hálito do cidadão, não senti nenhum poder, não sei, meu nariz é ruim, talvez as pessoas sentiram mais o mau hálito e caíram, né? E aí é o poder, aí a pessoa vai para o culto, não, que culto poderoso. Por que foi poderoso? Não, o irmão tem uma palavra forte, e as pessoas caíram no poder, né? Caíram. Irmãos, isso é meninice, desculpa, tem o meu lugar de fala, tá bom? Isso é meninice, não tem respaldo bíblico, não há, falta Bíblia, há emoção, há empolgação, mas não tem Bíblia. O poder do Espírito Santo não é para você sair falando loucuras, não é para você sair gritando, rodopiando. A gente não vê isso acontecendo em momento algum nas Escrituras. O poder do Espírito Santo, ele traz vários benefícios, vários resultados benéficos para nós. Por exemplo, como a gente tem falado, maior eficácia no seu testemunho e proclamação do Evangelho. O poder do Espírito Santo traz para nós vitória sobre o pecado. A gente tem força para lutar contra o pecado através do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos dá vitória sobre Satanás e as forças demoníacas. O poder do Espírito Santo nos traz, como a gente pregou aqui uns dias atrás, uma amplitude de dons para a igreja, para serviço a Jesus. O livro de Atos fala de Jesus, e o livro de Atos também fala sobre o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há possibilidade alguma da gente viver a obra da proclamação do Evangelho. E olha que muita gente corre atrás de métodos. Aí falando da gente, né, dos mais conservadores, a gente corre atrás de métodos, de estratégias
para encher igreja, para fazer da nossa igreja isso e aquilo, sendo que o que nós precisamos, mais do que qualquer coisa, do poder do Espírito Santo. Nós, igreja, precisamos clamar por Deus, clamar para que Deus use. Você já fez essa oração? Deus, use as minhas bocas, use a minha boca, que o teu Espírito me encha, para que eu anuncie salvação àquele familiar. Senhor, use as minhas mãos. Senhor, use a tua igreja, que a tua igreja seja cheia do poder do Espírito Santo, que o teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos capacitando, nos fortalecendo ao ir, para que nós venhamos proclamar a verdade, e que os ouvidos sejam abertos. É obra do Espírito Santo abrir os ouvidos, abrir os corações, é o Espírito Santo que faz, não somos nós. Às vezes a gente está preocupado tanto com a teologia, e que bom, em estudar, em conhecer mais a Deus, mas a gente acha que é isso, é uma discussão intelectual. Eu vou dar provas acerca de Jesus, e aí vamos ver se ele vai me refutar. Meu irmão, a discussão não está nesse campo. Nós precisamos clamar: Espírito Santo, me usa para a tua glória. Faça de mim um vaso, faça de mim um canal para levar salvação, que as pessoas venham conhecer a Cristo. Nós precisamos buscar, clamar a Jesus. Nós temos essa promessa, uma promessa realizada. Você já recebeu. Uma vez que você é salvo em Jesus, você já tem todas as ferramentas necessárias em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para ser uma testemunha da ressurreição. Deus te chama, Deus te chama. É pelo Espírito Santo que a igreja é santificada e impulsionada a pregar o Evangelho. Este é o grande poder do Espírito em nós. Terceiro motivo, porque você deve proclamar. Nós devemos proclamar o Evangelho porque temos uma esperança inabalável. Olhe comigo aí o versículo 9. Tendo dito isto, Jesus, após falar tudo isso, acerca do poder do Espírito Santo e tudo mais, ele foi elevado, versículo 9, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Olha que cena interessante isso aqui. É uma cena cinematográfica, não é? Jesus, depois de a cruz, aquele caos, o coração, todo mundo, e é o desespero, e agora uma alegria enorme, Jesus está vivo, e 40 dias, Jesus não era um holograma, Jesus caminhou com os caras, Jesus comeu, Jesus estava ali com eles. E depois de 40 dias, Jesus termina o preparo ali com eles, conversando. Jesus então é assunto aos céus, Jesus sobe aos céus. Imagina essa cena, como seria, né? A gente está conversando com Jesus e de repente começa a subir. E aí o que os discípulos fizeram? Eles travaram, eles ficaram lá parados. E aí ficaram todos, eu imagino a cena, não sei quantos, 120 talvez, todo mundo assim olhando. E aí a nuvem, e aí? E agora? Não, continua olhando, vai acontecer alguma coisa aí. Um raio, sei lá, vai dar alguma coisa aí, algo vai acontecer. E aí o que precisa acontecer? Anjos. 2 caras aparecem e dá um chacoalhão na turma, né? Fala, bora galera, tem louça para lavar, tem um monte de coisa para vocês fazerem, tem uma missão a ser cumprida, tanto que é interessante que os anjos chamam eles de galileus. Os anjos falam, ei galileus, sabe por quê? Porque as experiências celestiais que nós temos, que você tem, elas devem nos colocar com os pés no chão. As experiências celestiais que Deus nos leva, as experiências espirituais, elas nos levam a olhar para o outro, para a vida que vivemos. Porque nós de fato somos cidadãos de outro reino, mas ainda assim somos natalenses, somos potiguares, paulistanos, ainda assim somos brasileiros, ainda assim estamos aqui e temos uma missão a cumprir. É isso que os anjos estão chamando aqui a esses homens. Ei, bora, tem algo a fazer. Só que não é uma vida comum que você vive agora. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, que você tem uma experiência real, celestial com Jesus, que você encontra o Salvador, você olha para essa terra, você vive aqui, para a glória de Deus, e você vive com um olhar além do que você tem aqui. Você vive numa expectativa, numa esperança inabalável. No quê? Uma esperança inabalável na sua
volta. Os anjos falaram para eles: olha, este homem que subiu, ele voltará da mesma forma, ou seja, visível, corporalmente, corporal e visível. Ele retornará. Existe um judeu neste momento sentado à direita de Deus Pai, governando toda a história, governando toda a humanidade, governando tudo. E este judeu, ele voltará. Esse é Jesus. E essa é a nossa esperança, a esperança no retorno do Rei. Nós somos o povo que aguarda o nosso Rei voltar, e Ele voltará, e será uma volta gloriosa, uma volta de poder e glória, onde todo joelho se prostrará em adoração, e esse judeu voltará, este que comeu, que andou com aqueles homens, um dia voltará. Quem nós somos? Nós somos este povo, que temos uma experiência, olhamos para a eternidade e encontramos aquilo que supre a nossa alma, que é Cristo, e agora Deus nos direciona o nosso olhar. A gente não vai ficar olhando para o céu, aleluiado, a vida inteira. Não, o que você tem que fazer? Olhar para o que você vive e viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus na expectativa: Jesus voltará. Irmãos, você precisa de mais algum motivo a proclamar este reino, a proclamar o Evangelho? Se você ainda precisa de um motivo a mais, se você precisa mais do que uma verdade incontestável, que Jesus Cristo está vivo, mais do que a promessa realizada, o poder do Espírito Santo está para a sua igreja, mais do que essa esperança inabalável, Jesus Cristo voltará. Tem um quarto motivo ainda. Nós devemos proclamar o Evangelho, porque temos uma presença permanente entre nós. Nós devemos proclamar o Evangelho, porque temos uma presença permanente. Olhe comigo aí o versículo 12, vou passar voando por essa parte. Depois de tudo isso, os anjos falam com eles, aí vem o versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Jesus os ordena: esperem aqui em Jerusalém, até que a promessa se cumpra, até que Atos 2 chegue. Esperem aqui. Mas o esperar em Deus está totalmente associado à oração. Enquanto eles esperavam, eles falavam com Deus, eles oravam. Eu acho que eles aprenderam isso com alguém, não é? Aprenderam com Cristo. Enquanto esperavam, o coração deles estava em Jesus. Risby, no seu comentário, ele diz que os cristãos oravam para tomar decisões, oravam para ter coragem de testemunhar, oravam no dia mau, oravam no dia bom, oravam em gratidão. A oração fazia parte do dia a dia deles. Tanto que na sequência do texto, eu não vou ler aqui, eles tiveram que tomar uma decisão muito importante. Lucas vai descrever o que aconteceu com Judas, o suicídio de Judas, e agora a necessidade de levantar uma nova pessoa para o cargo. E se você ler em casa, você vai ver que qual era o requisito que eles precisavam de alguém para caminhar junto. A pessoa que eles precisavam para ocupar o lugar de Judas, o requisito esta pessoa precisava ser testemunha da ressurreição. A disposição do coração dela, melhor dizendo, é que essa pessoa precisaria ser uma testemunha de Jesus. Olha que interessante, o requisito não era se essa pessoa falava bem, se ela tinha tempo, se ela tinha qualidades, características que favorecessem, não. O requisito essa pessoa tem que ser uma testemunha de Cristo. Essa deve ser a oração da igreja. Você deve orar assim: Deus, manda mais pessoas para testemunhar acerca de Jesus. Eu não quero gente para encher a igreja. A ideia não é gente para tocar, gente para dar aula, gente para isso, para aquilo. Não, a gente precisa de pessoas que queiram testemunhar acerca de Cristo, testemunhar acerca de Jesus, que tenham o seu coração apaixonado, queimando por Jesus. E aí o que eles fazem? Eles oram. Na hora de decidir essa pessoa, quem seria essa pessoa, eles oram. No versículo 24, eu acho muito bonito.
A oração que eles fazem: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Quando eles têm que decidir quem seria. Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. O que eu acho bonito é que a expressão aqui de Senhor é Kyrios. E essa expressão Kyrios, que eles oram, Senhor, ela é amplamente usada no Novo Testamento para falar de Jesus. Olha que legal. Jesus subiu e aí eles oram. Para quem eles oram? Eles oram para Jesus. Por quê? Quem foi que escolheu os 12? Foi Jesus. E eles oram: Jesus, Senhor, nos ajude a tomar essa decisão, a escolher aqui. Aí aqui uma observação, não posso passar, senão vai ter gente tentando fazer sorte aqui das coisas. Que eles jogam sorte para então decidir, que seria Matias. Mas o livro de Atos é um livro histórico, de narrativas. E a gente precisa aprender a ler a Bíblia. Existem narrativas, existem textos normativos. Texto normativo é onde tem uma ação ou uma ordem e que nós devemos executar. Narrativa, nem sempre a gente executa aquilo que aparece. Aqui não é uma ordem para que você jogue sorte para tomar suas decisões. Não, tanto que isso não acontece em outros momentos. Não é uma prática propagada aqui. Paulo não ensina a sua igreja, não. Foi um momento que Deus usou na sua soberania e que não se repete. Ok? O que se repete? A oração. A oração é uma ordenança, é uma ordem de Jesus, e que a gente vê de Gênesis, Apocalipse, as pessoas orando. Por que eles oram para tudo? Porque eles tinham convicção da presença permanente. Eles sabiam que Jesus estava com eles. Por quê? E aqui eu concluo com um texto que carrega o livro de Atos, que é a grande comissão, que é um texto que você e eu precisamos aprender de cor também. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Jesus falando, tá? Ensinando-os a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Jesus estará com quem? Com aqueles que decidiram proclamar o Evangelho. Com aqueles que decidiram obedecer a missão. Nós temos essa presença permanente porque temos uma missão. Ou melhor, posso até corrigir: a igreja não tem uma missão. A missão tem a igreja. A missão tem a igreja. A igreja só faz sentido de existir se ela está obedecendo a missão de Jesus. E se você faz parte da igreja de Jesus, você faz parte da missão de Jesus. Você é um missionário, não tem escolha. E que missão é essa? Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os, testemunhando que o nosso Cristo vive. O nosso Cristo vive. Se Jesus te alcançou, Ele te comissionou também. Você é um comissionado a ser testemunha da ressurreição. Abra sua boca. Abra sua boca. Deixe a covardia, a vergonha, talvez o egoísmo. Deus nos chama a ser canal. Olha que honra. Na história, Deus te chamou a ser um canal para testemunhar acerca da salvação em Cristo Jesus. O problema é que às vezes esse canal fica meio entupido. Em casa às vezes acontece isso, é desesperador. Quando Inayara fala: olha, aquela pia lá está começando a encher. Aí, meu Deus do céu, eu passo mal já, porque eu sei que eu vou ter um trabalho e eu não sei fazer essas coisas. E aí eu não quero pagar o encanador. E aí eu vou, e aí eu tenho que tirar o cano, aquela sujeira, e até conseguir que a água desça. Às vezes é assim com a gente, não é? Você é um canal, mas às vezes você coloca tantas coisas na sua vida que a gente pode chamar de egoísmo, de ganância, de orgulho, de pecado. E a gente coloca tanta coisa, e a água da fonte da vida não está passando por você. Outros não estão ouvindo falar acerca da vida que há em Jesus. Meu irmão, talvez sua oração hoje seja essa: Senhor, me limpa.
Senhor, me ajude, me liberte dessa vida tão egoísta, tão mesquinha. Me faça olhar para aquilo que o Senhor está olhando. Me faça servir a missão que o Senhor me convoca a viver, porque se não for isso, não vale a pena existir. Eu fui chamado a anunciar. A missão continua, a missão de Atos continua, a Igreja Batista Zona Sul. É muito bom estar aqui aos domingos e a gente se junta, canta, enche o nosso coração da palavra do Senhor, ouve da palavra, mas a missão continua na sua casa, quando o seu familiar não crente chega lá, e aí você agora é contaminado pela ressurreição, e você sabe que você não pode passar batido, na vida dele. Você precisa anunciar que a vida, a esperança para além daquilo que ele vive, aquela vida tão ordinária, tão sem graça, que acha que o fim último, às vezes aquele seu amigo do trabalho, que acha que o fim último da vida dele é ter dinheiro, conseguir fazer a viagem para a Europa e dar uma boa condição para o filho dele. Que vida desgraçada, meu irmão. Essa pessoa, ela está indo para o inferno dessa forma. Que Deus queime em nosso coração a testemunhar. Que Deus te leve a testemunhar. A missão continua e você faz parte da missão. A igreja não tem uma missão, a missão tem a igreja. Então vamos proclamar. Deus nos chama a proclamar. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. E queremos aqui diante desse tão grande desafio, clamar ao Senhor. E quem sabe o Senhor possa ouvir, não apenas das nossas bocas, mas do nosso coração. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não quero viver minha vida como eu tenho vivido. Porque se tem uma realidade que eu creio, é que meu Jesus está vivo. A morte não o venceu. Ele vive, Ele reina eternamente. E um dia voltará. E eu quero fazer parte disso. Eis-me aqui, Espírito Santo. Toma as minhas mãos, toma a minha boca, toma os meus pés para anunciar a tua salvação, para levar a arca da tua presença onde o Senhor quiser me levar. Eis-me aqui, Senhor, para levar a tua presença no trabalho, para aquela pessoa mais complicada, ou talvez para aquela pessoa que se sinta mais resolvida, mas que é um miserável que precisa desesperadamente da mensagem da esperança. Eis-nos aqui, Deus. Nós já temos tudo o que precisamos para proclamarmos. Senhor, abra as nossas bocas a proclamar, que essa igreja fique cheia de não cristãos, de não convertidos que vão vir aqui para ouvir falar do Evangelho. Que não venhamos ser prosélitos, tentando tirar gente de outra igreja. Não, Senhor, nos dê amor, paixão pelos perdidos, amor por aqueles que perecem e que precisam ouvir falar da esperança. Nos ajude, Deus, a pregar o Evangelho. Que o Senhor nos atrapalhe, se necessário, atrapalhe as nossas rotinas, as nossas tantas demandas. Que as prioridades sejam alinhadas segundo a tua perspectiva, não segundo os nossos desejos. Que o Senhor queime nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus.